Malaquias 3:13. Amém. 13. Amém? Todos acharam? Amém. Então diz assim: vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor. E ainda perguntam: o que falamos contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão as minhas propriedades peculiares. Naquele dia, glória a Deus. Eu nem sei onde eu parei. Eles serão as minhas propriedades peculiares. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Glória! Palavra forte do poder. Glória a Deus, aleluia. Então aqui é a diferença entre o justo e o perverso. Amém, igreja? Você crê que essa palavra foi escrita por Malaquias? Você crê que foi o próprio Deus que falou na boca de Malaquias? Então diz ao povo que tem a minha palma. Mas não é aquilo que estamos enxergando. Muitas vezes nós vemos pessoas felizes, pessoas muito felizes, pessoas nas redes sociais mostrando vitória, mostrando felicidade, um casamento implacável, como muitos dizem aí, um casamento brindado. Muitos vocês olham e dizem: olha, eu sirvo ao Senhor, eu ando com o Senhor, eu oferto, eu dizimo, eu
Por quê? Porque quem está do lado da sepultura, do lado de lá, da sepultura, muitos estão um do lado do outro, sepultado. Você vai ver que tem gente que está ao lado da sepultura, do lado de lá, e eles estão dizendo que eles estão felizes, que eles estão bem. Preste bem atenção para você não confundir o que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que vivem a vida de morto, de miséria, de sepultura, mas só que muitos crentes, eles estão se alegrando com o que eles mostram, mas infelizmente eles estão numa sepultura fechada, sem destino para ser vivido. Enquanto do lado de cá está pessoas servas do Senhor, que fazem a vontade do Senhor, pessoas santas, gente justa, gente que andam com Deus, sem sendo afligido, sendo angustiado, ficando triste, tendo que trabalhar, tendo que lutar, tendo que servir a Deus, tendo que obedecer a Deus, e não anda como aqueles lá, parecem estar felizes. Será que vocês estão me entendendo? Então, pessoas que estão do lado de lá estão nas sepulturas, e outros que estão do lado de cá, olha só, eles estão do lado de lá, mas eles dizem que são felizes, faz o que quer, anda para onde quer, compra e vende o que quer, engana, faz o que eles querem, mas eles estão numa sepultura. Enquanto outros estão servindo ao Senhor, estão vivendo afligidos, estão vivendo tristes, pessoas santas, honestas, pessoas que andam com Deus, pessoas que dizem que obedecem a Deus. Nós vemos no livro de Lucas, no capítulo 16, verso 19, a história do homem, do fazendeiro rico e do Lázaro. Aparentemente, aquele homem vivia em banquete todos os dias, andava em festa com pessoas ilustres, com pessoas que eram da alta sociedade, pessoas que andavam na casa dele, caminhavam com ele, comiam e bebiam e festejavam e se alegravam. Mas enquanto isso, Lázaro vivia na vida de miséria, numa vida triste, numa vida de escassez de alimento, mendigando na porta daquele homem, daquele rei que tinha tudo, tinha comida, tinha tudo do que ele desejava. Quem olhava de longe dizia: que felicidade! Ele vive no banquete, ele vive na festa, ele tem amigos ilustres, ele tem pessoas da alta sociedade, talvez políticos de alta sociedade, talvez outros reis, outros fazendeiros que tinham muito dinheiro e paravam com seus cavalos de raça na porta dele. Enquanto isso, o pobre do Lázaro estava mendigando. Mas a Bíblia nos mostra que um dia os anjos vieram pegar o rico, o anjo da morte, e o anjo do Senhor veio pegar Lázaro. Lázaro, ele foi levado para o seio de Abraão, enquanto o rico, que tinha uma vida brilhante aqui na terra, foi levado para o inferno, para o Hades, aonde lá nós podemos ver a diferença entre de quem serve e de quem não serve. O rico, que tinha uma vida brilhante aqui, ele desfrutou de tudo, mas quando chegou lá, era um pobre, nu, miserável e desgraçado, lançado ao inferno. Enquanto Lázaro pôde desfrutar de uma vida rica, uma vida eterna, uma vida de prosperidade ao lado do eterno. Então, o povo, ele começou a falar. Deus começou desde o capítulo
tinham que viver da maneira que eles queriam. Eles tinham que andar da maneira que eles desejavam. Mas só que Deus usou o profeta Malaquias para dizer para eles, avisar da vinda do Senhor. Está perto. O dinheiro que vocês têm, a vida boa que vocês levam, os deleites da vida que vocês andam, não vão poder ver o Senhor. E ele fala, quem poderá ficar de pé na vinda do Senhor? Quem sustentará? E Deus fala para Malaquias aqui, falar para o povo. Então Deus começa falando, Malaquias começa falando para o povo para se consertar, que o Senhor estava chamando ao conserto, que o Senhor disse, aonde está aquele versículo, aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Aquele povo não estava com o coração em Deus, aquele povo estava com o coração em outras coisas. Era ímpio, pastora? Não, era crente. Amém? O povo até dizimava, ofertava, baixava suas cabeças para orar, clamava até a Deus, mas por que Deus estava aborrecido com aquele povo? Porque aquele povo não estava agradando a Deus, porque o homem vê o externo, mas Deus vê o interno. O homem vê o que tu faz. Se tu pegar uma oferta e colocar ali, mostrar a todos, eu dei R$1.000, eu dei R$100, eu dei isso. O homem está vendo o que você está ofertando, mas Deus está vendo o teu coração, como está ofertando. Então, Deus sabia que aquele povo, na verdade, aquilo lá, esse conselho aqui que Deus está dando, diz que é o culto desagradável a Deus que estava tendo. Você vê que o povo estava adorando a Deus, o povo estava louvando, porque diz que era o povo de Israel. Então o povo de Israel não quer dizer que é o povo ímpio, é o povo de Deus. Eles estavam indo, Paulo, ofertar no altar do Senhor. Eles estavam levando, você sabe que antigamente o povo tinha que levar animais, cordeiro, para ofertar no altar do Senhor. E quando o Senhor aceitava essas ofertas, diz que a oferta consumia, o fogo consumia. Mas só que aquele povo, eles não estavam fazendo a oferta certa. Eles estavam adorando e cultuando ao Senhor com um culto de adoração que não chegava ao coração de Deus. Eles estavam indo adorar, eles estavam indo cantar, eles estavam indo ofertar, mas com uma troca, querendo fazer barganha com Deus. Eles queriam Deus de prosperidade, eles queriam Deus que desse a ele queria servir um Deus pelo que Deus dava para eles. Ele não servia Deus pelo que Deus era para eles. E Deus estava vendo aquilo tudo, e Deus não gostou. E Deus chama Malaquias e diz, Malaquias, profetiza lá. Aí mandou profetizar o quê? O capítulo e o versículo chefe desse capítulo, Malaquias, capítulo 3, verso 10. Aí Deus manda Malaquias falar assim, quem está falando aqui é o próprio Deus, na boca de Malaquias, dizendo assim, traga todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Agora o que eles não gostaram não foi desse, foi do versículo da outra parte seguinte. Ponha-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhe abrir a janela do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida, por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da... Eles não gostou disso aqui.
Deus não estão falando a verdade. É brincadeira? Deus não está falando a verdade. Não. O Senhor está mentindo. O Senhor não está falando a verdade, Deus. Como é que o Senhor manda a gente ofertar e quem lucra é o santo? Quem é abençoado é o ímpio? Como é que o Senhor diz para nós fazer prova do Senhor? E nós ofertamos e dizimamos e não recebemos nada. Você vê que ele começa aqui, o verso que eu li. Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor dos Exércitos. Aí eu fui ver o significado de fazer prova de Deus. Fazer prova de Deus é Deus trazendo, é você, Deus ordenando que você traga o dízimo, e é um desafio para crer em Deus. Ele é fiel e não abandona quem o ama na miséria. Quem crê de verdade em Deus não tem medo de ofertar, porque sabe que seu sustento vem todo de Deus. Então você vê aqui que ele fala que quando você traz o dízimo, a casa do Senhor não é na abundância. Não é quando tudo está bem. Não é quando você está cheio de dinheiro. Não é quando você está sem dívida. Não é quando você precisa de dinheiro. Não. Deus está falando a você que Ele é fiel e não abandona quem o ama na miséria. Então, o que é a miséria? Você está nas melhores das finanças? Vocês estão bem nas finanças? Claro que não. Mas ele diz, é nisso aí que eu vou provar você. Se você me ama de verdade, na hora que você não tem o que comer, e você está que nem aquela viúva lá de Elias, pega, faz o bolo e traz para mim. Isso daí já é uma prova, Deus mostrando no Velho Testamento o que é você dizimar. Se você ama Ele, você na miséria, você vai dizimar, porque ouve uma palavra e fazer prova de mim, se você vai passar fome. Então tudo isso pode estar faltando na tua casa, mas eu tenho que obedecer a palavra do Senhor. Aleluia. Então esse versículo aqui fala sobre a crítica que as pessoas fazem ao servir a Ele e a recompensa para o que vem daqueles que o servem. Então aqui na palavra dele que nós lemos, você vê que ele diz assim. Olha o que é que ele diz. Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor dos Exércitos. Olha, e ainda pergunta, o que falamos contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos, que são felizes, também os que praticam mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Você está sabendo o que é que eles estão dizendo aqui? O Senhor disse, vocês falam mal para mim. Vocês dizem que é inútil me servir, que é inútil fazer a minha vontade. Você está dizendo que é inútil guardar os meus preceitos. Você está dizendo que é inútil orar, baixar a cabeça e me clamar. Você está dizendo que é inútil olhar para o céu. Você está dizendo que é inútil os meus mandamentos. Você está dizendo que é inútil as minhas palavras. Só porque eu mandei, eu ordenei você dizimar na minha casa. Deus diz, vocês são perversos. Que duras palavras vocês falaram para mim. E ele diz assim, agora pois, nós vamos dizer que os soberbos
duras palavras. E Deus não gostou. Cá, no 3, se você olhar aqui, no 3, no 2,17, bote aí. E nós voltaremos para cá já já. 2,17? Olha assim. Lê aí, André Valdo, na sua tradução, como é que está? 2,17. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia! Fala bem alto. Enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que enfadamos? Nisto que dizeis: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Onde está o Deus do juízo? É brincadeira? Olha só, na minha está assim: vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras, e ainda perguntam: em que nós o cansamos? Nisso de dizermos: aqueles que fazem o mal passam por bom aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou onde está o Deus da justiça? Está chamando Deus de quê? Então, sabe quem é que está dizendo isso aqui? Não. Deus que está dizendo: vocês me enchem o saco. Está dizendo: vocês estão me cansando. Vocês me enchem o saco com suas palavras vãs, com suas palavras sem sabedoria, com suas palavras arrogantes sobre mim. Vocês não sabem que eu sou o Todo-Poderoso. Sou eu é que mando. E vocês ficam me enchendo o saco. Em vez de obedecer, vocês cansam meus ouvidos. Deus não gostou do que eles disseram. Aí eles ainda dizem que Deus é o quê? Injusto. Aí eles perguntam aqui: onde está o Deus da justiça? Você está vendo que povo arrogante? Ele está dizendo: cadê o Deus? Você não é justo? Você não é justo? Cadê? Porque ele diz aqui: vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras, e ainda perguntam: em que nós os cansamos? Nisto dizem: aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor. Mas muitas vezes é assim. Quando a gente chama a pessoa, você tem que servir o Senhor por amor, com obediência. Você tem que obedecer ao Senhor porque você entende que Ele é o soberano. Você sabe que você não pode barganhar com Deus. Você sabe que eu e você, como eu disse ontem, nós somos o melão e Ele é a faca. Nós temos que obedecer. Mas quando nós dizemos: meu filho, não olhe para o mundo, lá o mundo está fazendo isso, mas fulano faz, não aconteceu nada. É igualzinho esse povo aqui. Deus não está vendo nada, só vê o que eu faço. Você sabe que tem gente maligna que fala isso em nós. Fulano na luz e vai lá pro mundo, está lá na droga, se prostituindo, homem com homem, mulher com mulher. E cadê que Deus vê? Deus não vê nada. Cuidado que as aparências enganam. Cuidado que muitos brilham no mundo engana. Cuidado que muitas fotos e vídeos enganam. Então hoje tem pessoas, não só lá como houve, hoje tem também pessoas que às vezes ele está falando, está dando conselho, está ensinando, está falando e está dizendo: e por que fulano lá é assim? E por que não sei quem fez e não fez nada? É a mesma coisa que eles estão dizendo aqui. Cadê a justiça de Deus? Cadê que ele vê? Deus é o que? Nosso parceiro? Não. Deus é nosso parceiro? Não. Deus é brinquedo? Não. Deus é um objeto que nós compramos? Não. Então, por que esse povo está louco de fazer isso? Aí ele chega aqui e ele chega e diz: ainda tem coragem de dizer: por que nós vamos ficar servindo a Deus? Por que nós vamos estar guardando? Ele está dizendo: do que adianta? O que falamos contra ti? Vocês dizem: inútil servir a Deus. Tem gente
que até roda no manto e diz que é inútil. O que adianta? Para quê? Para que orar? Para que ir para a igreja? Para que todo dia ter culto? Para que dizimar? Para que ofertar? Eu vou lhe dar a resposta já já. Aí ele vai. Para que servir a Deus? De que nos adianta guardar os seus preceitos? Verdade. Não que adianta guardar as leis do Senhor para o réu achar do pecar e fazer o que ele quer. Certo? De que adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Sabe o que é de luto? Cabeça baixa, adorando, clamando, buscando a face do Altíssimo. Que adianta? Né? Andar de luto. Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Meus queridos, esse povo que estava falando aqui, eles nunca guardaram os preceitos de Deus. Eles nunca guardaram coisa nenhuma. Eles estavam ali porque eles queriam receber do Senhor. Muitos estão na casa do Senhor porque tem medo que o Senhor mate. Mas Deus diz: tanto faz você ficar como você não ficar. Você se conserta, você morre do mesmo jeito. Deus está dizendo: é para obedecer. Você nunca obedeceu. Você nunca foi fiel. Você nunca foi um homem de oração. Nunca foi uma mulher de oração. Será que eu fosse uma mulher de oração que eu amasse servir a Deus? Eu ia dizer isso. Que adianta? Que adianta? Servir a Deus, guardar, andar de luto. Que adianta? Na verdade, eles nunca serviram a Deus. Tem pessoas que entram para o Evangelho dizendo assim: eu vou para o Evangelho, se Deus me der, eu fico, se não me der, eu saio. Aí o irmão vai evangelizar. Aí ele vai dizer isso para o irmão. Que adianta? Ora, querido, não adianta. Para que eu vou orar? Sabe como é que ele está tendo Deus? Como nada. Ele não está tendo Deus como nada. Por quê? Esse capítulo fala da corrupção do culto oferecido animais cegos e doentes. As pessoas, elas ofereciam o culto ao Senhor, o culto que Deus não queria que eles oferecessem. Por quê? O culto que eles ofereciam a Deus de animais, você sabe que de primeiro, para ter o culto, eles ofereciam, certo? Então eles pegavam, traziam o pior de Deus para do rebanho. Ele tinha animais no rebanho bom, saudável, bonito, sem mancha, sem mácula. Mas Deus gostaria de receber esses animais assim, sem mancha, sem mácula. Mas eles ofereciam o que para Deus? Pior. O pior. Traziam os animais doentes, feridos, ruins. Mas era porque ele tinha esses animais lá? Não. Ele tinha os animais puros, imaculados. Mas eles trazem exatamente os doentes, os impuros, as sobras para Deus. Eles querem, na verdade, transparecer e trapacear com Deus. Olhe o valor da obediência. Glória a Jesus. Então, quando Deus olha para eles, Deus diz: eu não aceito esse culto, eu não tolero esse culto. Era melhor que o fogo apagasse do altar. É melhor que o culto apagasse, que o fogo apagasse do altar. Você acha que meu fogo vai subir nesse altar? Você acha que eu vou aceitar essas ofertas que vocês estão dando? Migalhas, sobras, resto que você traz e querem mostrar para mim que você está dando o melhor. Sabe o que é que Deus diz? É melhor que vocês fechassem a igreja, porque eu não estou aceitando esse culto. Então, esse texto está falando
do culto, o quê? Da corrupção. Primeiro ele começa falando com os sacerdotes. Você não está observando o que está acontecendo? Está no capítulo 2. Ele falando aqui com os sacerdotes. Olha o que ele fala. E agora, sacerdote, este mandamento é para vocês. Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importam com a honra devida ao meu nome. Está indo dois, está acompanhando? Eis que reprovarei a sua descendência, passarei no rosto de vocês, o quê? Esterco dos animais sacrificados nas suas testas, e vocês serão levados embora com esse esterco. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Essas ofertas que você está botando aí para mim, essas imundícias, esses dízimos, o resto que você traz para mim, você paga, você usa, você faz tudo, depois você traz o resto. Eu vou passar e cocô na tua cara, na tua testa, e depois eu vou te lançar no inferno, porque eu não aceito esse tipo de oferta de vocês. Eu não aceito esse tipo de culto de vocês. Olha o que é que Deus diz. Ele diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Ele diz: é melhor que o fogo se apague do altar e feche a igreja. Abra forte. Você acha que é pouco? Você acha que é pouco? Aí ele começa aqui falando. Agora, pois, no 15. Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes também. Os que praticam o mal prosperam, sim. Eles tentam o Senhor e escapam. Ele está dizendo que os soberbos é que são bons. Os soberbos é que prosperam. É diferente de hoje? Ah, eu estou aqui, eu estou perdendo dinheiro. Você não vê um rico na casa de Deus. Porque o tesouro dele, o coração dele está no tesouro do dinheiro. Muito difícil. Quando eles vêm à igreja, eles vêm cheios de pataquada. E aí, minha irmã, não vou poder ficar aí hoje aí, porque eu tenho um negócio aí para fazer. A empresa está prosperando, a empresa está isso, a empresa está aquilo. Eles não ficam para cultuar o Senhor. Ele pega as migalhas deles e dá, querendo comprar o Senhor com o seu dinheiro. E eles dizem ainda que Deus é que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam mal prosperam, se eles tentam o Senhor e escapam. Será mesmo? Aí a pessoa diz assim: olha, aquele de lá é bandido, é traficante, o outro é mulherengo, o outro é adúltero, o outro é isso, o outro é aquilo, mas eles prosperam. E o Senhor não está vendo nada disso. Eles estão fazendo o que eles querem. E o Senhor não está atento o mal que eles estão fazendo. Nem o mal vem sobre ele. Então, o que temia o Senhor. Agora repara só. Esse aqui, ele está falando 16. Ele disse aqui que o Senhor não liga para o soberbo. Que o soberbo faz o que quer com Deus, né? Nós sabemos que não é verdade. Certo? Esses daqui são as afirmativas que eles estão afirmando aqui. Agora, nós vimos em várias passagens Deus falando sobre a soberba, sobre os soberbos. Deus não apoia nenhum deles, mas eles, para frisar o Senhor, gente rebelde, que não quer obedecer, não quer andar na palavra do Senhor, arruma desculpa para pecar. Ei, pai. Mas quando eu temo ao Senhor, eu me liberto do pecado. Aleluia. Quando eu temo ao Senhor, eu não troco, meu Deus. Eles aqui estavam, Deus sabia a que Deus eles estavam adorando. Sabe por que eles estavam falando isso? Porque eles estavam adorando um Deus do coração e da mente dele. Se eu der o dízimo, eu der oferta,
Se eu trabalho, largo tudo, largo a obra do Senhor, largo as coisas do Senhor, não adoro, não faço nada, o Senhor vai aceitar porque eu estou dando meu dízimo e minha oferta. Deus disse: não barganhe comigo, não confunda as coisas. Os meus mandamentos é para ser todos eles cumpridos. Você acha que você tropeçou em um? Eu vou lhe apoiar porque você está dando dízimo. Glória a Deus. Deus diz: vocês estão enganados. Ele está dizendo aqui, Deus aprovando essas atitudes dessa geração. Deus está reprovando, que está corrompendo o culto divino e pensando que Deus ainda está se agradando desse culto. E nesse sentido, meus amados irmãos, que eles diziam, e assim, não há proveito na obediência a Deus. É o que ele estava dizendo. Que proveito eu tenho obedecer a Deus? O que é que eu vou fazer? Por quê? Ele diz assim: se eu levar o dízimo, se eu der algo para a igreja, ou se eu entregar meus dízimos, o Senhor não vai me punir da minha falta de obediência. O Senhor não vai me punir porque eu estou adulterando. O Senhor não vai me punir porque eu estou, de vez em quando, eu roubo alguém. O Senhor não vai me punir porque eu sou falso, eu sou fofoqueiro. Não, o Senhor vai passar vista grossa porque eu estou dando. Deus diz: vocês estão enganados comigo. Eu sou os olhos de fogo. Eu sou fogo consumidor. Eu vejo e sei de tudo. Então, na mente deles, eles estavam adorando um Deus que não é um Deus, o Todo-Poderoso. Ele estava adorando um Deus, do Deus que tudo dá. Um Deus que ele dá uma coisa e Deus dá outra. Então, a fidelidade não estava com Deus. Ele não adorava a Deus. Era um Deus que deve ser adorado por aquilo que dá. Eles estavam servindo a Deus. Na mente dele, ele disse: eu estou adorando Deus pelo aquilo que Ele vai me dar. Ele não estava adorando a Deus pelo aquilo que Deus é. Verdade. E Deus diz: eu não quero nem um servo desse jeito comigo. Porque eu não sou Deus de Baal. Eu não sou Deus de pedra. Eu não sou Deus de barganha. Eu sou um Deus que honro. Mas eu exijo que vocês me honrem. Então eu admiro os amigos de Daniel, Misaías, Ananias e Azarias, porque o rei disse para eles: se não adorar, jogarei vocês na fornalha. Mas ele disse: olha, ainda que o Senhor não me livre da fornalha, eu não me drogarei diante de Baal, porque o Senhor é meu Deus. Ele disse: eu não me drogarei, ainda que eu queime na fornalha, ainda que eu morra na fornalha, eu não vou me dobrar a Baal, eu não vou me dobrar a esse Deus, Nabucodonosor. Ele disse: a minha fidelidade está em Deus, porque eu não sirvo a Ele pelo que Ele me dá, eu sirvo a Ele pelo que Ele é. E Ele diz que Ele é o Todo-Poderoso. É por isso que eu sirvo a Ele, não é pelos bens que Ele vai me dar. Então ele diz: eu amo esse Deus. Foi diferente de Ananias e Safira. Ananias e Safira achou que desse uma boa quantidade de dinheiro à igreja, já estaria tudo bem. Ele viu-se lá vendendo a propriedade, dando. Ele trocou as benevolências de Deus. Ele queria comprar, Andrevaldo, as benevolências de Deus pelo dinheiro. E Deus disse: vocês estão com o pensamento errado. Vocês estão com o pensamento igual daqueles lá.
daquele povo que eu mandei honrar na minha casa e eles queriam barganhar comigo. Ananias e Safira pegou a quantidade de dinheiro e levou lá. Por que eles fizeram isso? Porque eles achavam que as benevolências de Deus para se receber era comprado. Eu acho que eles esqueceram o que está em Ageu, que Deus é o dono do ouro e da prata. Mas Deus, tem muita gente que diz: Deus não precisa de dinheiro. Você está certíssima. Ainda que Ele não precisasse, ainda que você visse o dinheiro que você desse jogado na rua, a questão aqui não é que Ele precisa ou não precisa, a questão é que é obediência. É obediência! E entender que eu não vou ter os dons de Deus pelo dinheiro. Esse povo aqui está me enganado. Eles queriam viver o melhor de Deus. Eles queriam ter o melhor de Deus. Queriam ter as benevolências de Deus. Mas achava que Deus era comprado por dinheiro. Quantas pessoas estão assim? Eu não vou no culto, mas eu dou minha oferta. Eu às vezes eu falto, eu não viu no culto de oração, mas eu dou meu dízimo sempre. Eu às vezes não traio minha mulher, mas eu dou meu dízimo. Eu posso até olhar nudes no celular, mas eu dou meu dízimo. Deus não está vendo isso. Eu posso ir com os olhos, as meninas rebolando até lá embaixo, mas eu dou meu dízimo. Eu posso continuar fazendo o que eu quero, mas eu dou meu dízimo. Deus não vai se importar com isso. Esse povo, Deus disse que estava de saco cheio de ouvir essas bobagens, de ver essas atitudes desse povo. Ele disse: eu vou mostrar a vocês a diferença de quem serve e adora, do que daqueles que barganhas e troca, confunde a minha obra, os meus mandamentos, pelos deleites deles. Em Isaías 58, veja só, eles dizem lá: Senhor, nós fazemos nosso jejum, nós jejuamos. Você lembra do luto que ele falou lá? Nós jejuamos. O Senhor não está se agradando do nosso jejum? Nós oramos, nós jejuamos. Embora que tem muita gente que ela não faz jejum, ela faz um regime. Fica o dia todo sem comer, mas briga com um, briga com outro, xinga outro, compra, não paga, engana, trai a mulher, faz o diabo a quatro e depois diz: eu estou no jejum. Eu não posso quebrar. Deus diz: relaxados. Isso não é jejum. O jejum é você obedecer os meus mandamentos. O jejum é mesmo que você não faz o jejum, mas o teu coração esteja em mim, na obediência, na adoração, me honrando verdadeiramente de coração. Que jejum é esse? Jejum de manhã e veludes de noite. Jejum de manhã e mente para a mulher à tarde. Aí não vou comer não, que eu estou na benção. Que benção relaxada que tu tá. Que benção relaxada tu tá. Que tu anda fazendo coisas que Deus está vendo. Que jejum é esse? Jejum de manhã e trai de tarde. Jejum de manhã. Antes de sair do jejum, liga: hoje, amor, não vou para casa comer, porque já tem marcado com outra mulher para comer junto. Mas eu faço meu jejum, você não está fazendo jejum. Só se for para o diabo. Porque para Deus, Deus diz: eu não aceito. Deus não aceita. Olha, Deus não se impressiona com gente ou com gesto, nem com performance. Ele vê o coração. Uma performance
de adorador, uma performance de orador, uma performance de crente, roupa de crente, jeito de crente e caráter de descarado. Deus diz: eu não me impressiono com a sua reforma, ou com a sua performance, ou com o jeito que tu gosta com o irmão. Eu quero que você fale dos meus preceitos uns para os outros, mas verdadeiramente na minha palavra. E Joel, Deus diz: voltar para mim e eu voltarei para ti. Então logo tem uma condição aqui. Se você voltar a ser o que Deus quer que tu é, Deus voltará para ti. Mas se tu começar a contar, se tu continuar a contar, não espere a presença de Deus. Cristo da minha alma. Como Deus gosta de soberbo. Como Deus gosta de pessoas que fingem ser o que não é. Agora, tem o melhor. No 16. Então, olha só. Esses foram os povos que estavam criticando a pessoa de Deus. Eles não davam a importância em servir a Ele. E a recompensa para o justo é diferente dos ímpios. As pessoas falam mal de Deus e perguntam: o que falamos contra ti? Aí no 16 diz: então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção. Olha só, quem era que estava falando aqui? Os que temiam o Senhor. Aqueles que eu estava falando nesse instante eram os grupos dos rebeldes, que pareciam ser bonzinhos, pareciam ser crente, pareciam que estavam fazendo as coisas boas, davam o dízimo, mas em troca. Amém? E achando que dando dízimo, graças a Deus, estou bem, né? Dei meu dízimo, deu vivo. Eu peguei certinho esse mês e dei o dízimo. Deus diz: melhor do que o dízimo é a sua obediência e teu coração está em mim. Certo? Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial. Havia o quê? Memorial. Vamos ver para quem é. Havia um memorial escrito diante dele para os que? O Senhor, e para os que se lembram do seu nome. Ou seja, tem um livro lá escrito com todos aqueles que honram o nome do Senhor. Misael, Azarias, Jeremias, Daniel. Esses povos honraram o Senhor. Moisés honrou. Vários, Enoque foi. Nem precisa falar de Enoque. Honraram o Senhor. O Senhor disse: está no livro, no meu memorial. Está na minha memória. Está escrito. Está ouvindo, Jonas? Está escrito. Não é o nome de qualquer um. Ele está dizendo, escrito diante dele, para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. O temor do Senhor nos livra dos pecados, dos erros. Quando eu temo o Senhor, eu não vou mais roubar. Eu não vou mais mentir. Eu não vou mais trair. Eu não vou praticar os erros que eu praticava antes. Eu vou ter mudança total de vida. Por quê? Por quê? Porque eu temo a Deus. Uma pessoa que teme a Deus não precisa do pastor estar corrigindo. Uma pessoa que teme a Deus, ele sabe o compromisso dele com a esposa, e a esposa sabe o compromisso com ele. Uma pessoa que honra a Deus, ela não precisa estar um mês sem falar com a esposa ou sem o esposo. Uma pessoa que teme a Deus, ela segue os mandamentos de Deus. Uma pessoa que teme a Deus, ela não fica naufragando, mentindo, enganando, roubando, adulterando, se enraivando, brigando em rua, fazendo chacota, comprando e não pagando. Quem honra e teme a Deus, honra os mandamentos de Deus. E
Porque ele vai vir. Eu quero ver quem que vai suportar. Ele disse, ele voltará. Então, Deus está mandando se preparar. Aqui no 13 ele diz, o mensageiro do Senhor. Muitos dizem que foi João Batista ou Elias. Mas o que refaz aliança é Jesus de Nazaré, o Messias. Amém? Só o Messias vai fazer aliança. E na hora de refazer aliança verdadeiramente, ele vai olhar no memorial, no livro. Quem pode entrar? Já pensou? Perdeu o tempo todo achando que é, e quando chegar lá você não vai entrar? É hora de se consertar. Aí ele diz no 17: eles serão a minha propriedade peculiar. Naquele dia, olha a diferença, viu? Olha a diferença. Eles serão a minha propriedade peculiar. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, eu os pouparei como um homem poupa seu filho, que eu serve. Então ele vai ser propriedade peculiar de quem? De Deus. Quem vai ser? Eles que temem a Deus. Aqueles que honram e temem a Deus e falam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção e dizia, havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Se eu lembro do Senhor, eu temo o Senhor, eu vou estar errando? Não. Eu vou estar andando no erro, no pecado? Claro que eu não vou. Aí o Senhor está falando que eles serão minha propriedade peculiar. Então não fique dizendo, eu sou uma coisinha de papai, eu sou filhinho de papai. Primeiro faz uma retrospectiva do que você anda Nazareno. Ei, glória. do que você anda fazendo, para depois você dizer que é a coisinha do papai. Ei, Pai. Aí Jesus está dizendo, ó, eles serão as minhas propriedades peculiar naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como um homem poupa o seu filho que eu serve. Então é os filhos que o serve. Então nós vimos aqui que não é qualquer um. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Glória. Aí as pessoas dizem assim, isso é bobagem. Na hora Deus vai ter pena de mim. Na hora eu vou dizer, oh Deus, eu me arrependo. Você acha que o rio de água doce, quando ele se mistura com a água salgada, ele serve para entrar no céu? Deus diz que ele vomita. Ninguém consegue beber. Ele disse que a água doce não se mistura com água salgada. Ele disse que nós veremos a diferença do justo e do ímpio, dos perversos. Deus chama de perverso. Agora, quem é mais perverso? Quem está lá fora ou quem está cá dentro e anda com essas práticas? Então, pois bem, aí no primeiro, para quem acha que isso não acontecerá, está aí no capítulo 4, o sol da justiça e o seu percussor. Pois, eis que vem o dia queimando como fornalha todos os soberbos e todos que praticam mal. Serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhe deixará nem raiz, nem ramo. Esses daqui são quem? Os soberbos. Ele disse que Deus não vê. Deus disse, não vejo não, pois o castigo dele já está marcado. Já está escrito. Pessoa que ouve, pessoa que vê a palavra de Deus, mas elas não creem. Elas zombam. Elas duvidam até do próprio Deus. Elas falam até do próprio Deus. Elas veem a palavra escrita, porque essa palavra é a palavra de Deus. O que está escrito é de
a gente não vai para o céu. Agora eu não duvido que vocês. Quem não honra Deus não vai queimar no fogo do inferno. Segura aí, ó. Porque está escrito. Glória a Jesus. Tudo que está escrito vai se cumprir. Agora você vê, mas para vocês, ó, mas para vocês que têm o meu nome, nascerá o sol da justiça. Glória a Jesus. Ele está dizendo que nascerá, se nascerá, é quem? Que nasceu o sol da justiça, que nasceu, quem foi? Jesus. Ó, para mim e para vocês e todos aqueles que andam corretamente com Deus, ele diz, ó, mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerro solto da estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, ó. Está ouvindo? Vocês pisarão o ímpio, pois eles se farão cinza debaixo das plantas dos pés de vocês. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, lembre-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatuto e juízo. Eis que eu lhe enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Eles convencerá o coração dos pais aos filhos e os corações dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Então você vê aqui ele falando o que vai acontecer com aqueles ímpios, com os ímpios, principalmente com aqueles que conhecem a verdade, mas zombam de Deus. Porque tem gente que diz assim, ah não, o povo lá zomba de Deus, não sei como não tem medo. Agora, e quem conhece a palavra de Deus e zomba de Deus? É pior, é claro que é pior. Porque Deus, Ele sempre está nos alertando de que eu e você devem fazer a palavra. Agora, porque eles se revoltaram e começaram a criticar o próprio Deus. Por que eles começaram a criticar? Hã? Vocês não viram aqui? Porque no verso 10 de Malaquias, quantas pessoas estão fora da igreja dizendo, não, eu adoro em casa porque quando dá dízimo. Não, eu não vou. Ali tem um rapaz que eles vendem aqueles brechó. Se você chegar lá e ver que você é crente, é um terror. Não, não vou, porque o dízimo não é para dar, o dízimo não é para fazer, o dízimo não é para entregar. É por isso que eu fico na minha casa e ninguém deve ir para a igreja também, porque isso é roubo. Um daquele ali está pensando que está salvo, mas está com o pé no inferno. Está com o pé no inferno. Então tudo isso aqui se levantou por causa do dízimo. Porque Deus mandou. E quantas pessoas hoje dizem assim, eu vou para a igreja, mas eu não dou dízimo não. Eu não dou mesmo. Se eu sentir um dia de dar no coração, eu vou dar. Pois Deus me manda me dizer, não é sentimento, é obediência. Glória a Deus. Não é se eu sentir, se eu querer, é dizer mandamento. É que sou eu que estou mandando. E ainda Deus diz assim, vocês estão me cansando com esse papo. Não já viu que eu dei o mandamento? Não já viu que eu mandei entregar? E por que vocês ainda temem? Eita, já. Então no linguajar de hoje, quando a pessoa fica toda hora no ouvido, a gente diz, para de encher meu saco. É ou não é? Então Deus estava dizendo aqui também, vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras. E ainda pergunta, em que nós te cansamos? Nisso dizem, aqueles que fazem o mal, passam por bons aos olhos do Senhor. Mas o Senhor diz, haverá um dia que eu separarei os bodes e as ovelhas. Do lado direito as ovelhas, do lado esquerdo os bodes. De que lado vocês estão? De que lado vocês irão ficar? Para dizer isso é preciso
É muito homem. Porque quando eu falei aqui, que eles iam ofertar, e eles estavam dizendo ao Senhor, em que? Ainda pergunto, o que falamos contra ti? Vocês dizem, é inútil servir ao Senhor. E quando nós fomos ver, eles nunca serviram ao Senhor. Tem pessoas que ele vem no automático para a igreja. Eu vou para depois não ficar falando. Eita, glória, filha. Pega o celular e diz assim: me espera aqui, eu vou voltar já já. Eu vou com muito pesar no coração, com muita dor no coração, mas eu vou ficar orando de cabeça baixa de luto, esperando o quê? A hora passar. Tô indo embora. Outros dizem a novela. Grava. Eu vou marcar aqui o capítulo, para poder, quando eu voltar, eu assistir. Eu vou hoje, que é para depois o neguinho não estar falando coisa. Que é para depois o neguinho não estar me indagando porque eu não vim, porque eu não fui. Deus disse: não estou me agradando desse culto. Não estou. Deus chama culto de corrupção. Está corrompendo a adoração ao verdadeiro Deus. Você, quando a gente diz, se você não quer adorar Deus, se você não quer vir verdadeiramente adorar Deus, não venha. Fique em casa. Aí o povo acha duro, né? Mas por que não achou duro Deus dizendo assim? Nem acenda o fogo no altar. Eu prefiro que não acenda. Sabe o que é isso? Eu prefiro que vocês nem digam que me serve no teu coração. É isso que Deus está dizendo. Apague o fogo do teu coração, apague o meu nome do teu coração. Não fique falando por aí que você me serve quando você vem de má vontade para me servir. Quando você vem a pulso me servir. Quando você dá oferta, dízimo, achando que eu sou o Deus de dar. Eu quero que vocês me tenham como eu sou. Não pelos que vocês vão ganhar ou vão ter. Tem muita gente que diz assim, já me disseram um bocado. E eu digo, ele precisa ler o livro de Malaquias, todinho estudar. Ah, pastor, eu faço prova com Deus. Deus mandou fazer prova com ele. Aí eu testo Deus. Eu dou e fico de olho para ver se vai receber alguma coisa. Fico de olho. Se eu não receber, né, eu não dou mais. Você acha que Deus está adorando isso? Ele chama de culto de corrupção. Pessoas corruptas. São aquela música que diz: eu não vou na tua casa para não, com sua boca grande, não comer minha garra. É isso que eles estão dizendo. Eu vou dar o dízimo. Eu vou dar o dízimo, porque eu vou dar 100, Deus vai me dar 1000. Vai dar 1000 cacetadas na peixe. Só de André. Deus está dizendo: eu conheço os corações de vocês. Deus fala em várias passagens: eu conheço o coração de vocês, eu conheço as adorações que vocês estão me dando. Vocês estão interessando, e é um culto que eu não estou aceitando. Antes vocês apagarem o meu nome logo do coração de vocês. Sabe por que ele está dizendo antes de apagar o fogo? Ele está dizendo porque vocês vão ficar decepcionados quando chegar. Já pensou? Ei, papai, todo dia eu estava no culto de oração. Ei, papai, todo dia. Foi, filha. Porque você tinha medo de eu fazer isso. Você fazia pelo que eu ia dar a você. Pelo que você estava me pedindo. Você não fazia pelo que eu era com você. Imagina se a gente faz alguma coisa com o filho pelo que ele faz por nós. Será que faz? Que a mãe e que o pai faz? Quem tem um filhinho pequeno, ele pode dizer: mas ele não pode fazer nada. Mas tem filhos grandes já aqui. Será que eu e você ama ele, dá as coisas para ele, abençoa ele por causa do que ele faz? Não. Nós fazemos porque nós somos mãe, nós amamos ele. Não que ele merece. Mas com Deus é diferente. Deus merece que eu ame ele, eu faça as coisas por amor a ele. Independentemente dele me dar ou dele tirar. Você viu o que diz aqui, ó? Quer dizer, o que é
estou devendo muito, eu estou muito endividado. Mas nada, nenhuma dívida, nenhuma miséria, nenhuma escassez na minha casa vai deixar de eu orar na casa do Senhor, obedecer aos mandamentos dele. Ele diz: agora você provou que me ama, faltando tudo você trouxe e entregou na minha casa. Glória. Aí ele diz: agora faça a prova de mim. Está vendo como é a prova? Não é eu vim pesar, eu vou dar, né, para vir, né? Só para ver se eu vou ter mesmo, para ver se Deus vai abençoar, para ver se Deus vai me dar. Aí eu vou botar lá. Isso aí, você vai receber? Não vai receber. Você vai receber, independentemente. Se Deus, eu estou passando fome. Mas se for preciso eu morrer de fome, porque eu dizimei, eu morro. Aí Deus, agora você provou que me ama. Você não deu com interesse. Você não deu com dois pensamentos de dar e receber. Você diz: eu vou dar porque Ele é Deus. Independente mesmo que Ele me dê ou que Ele não me dê, eu vou servir a Ele. Devemos ser como Isaías. Que ele disse o quê? Se Ele quiser me livrar da fornalha, Ele livre. Se não quiser, eu morra. Mas eu não servirei outro Deus, porque Ele é na minha vida. Aleluia. Então, nós temos que entender uma coisa. Deus nos chamou para uma grande obra. Mas essa obra, essa grande obra, requer adoração e amor verdadeiro no coração. Nunca faça nada para Deus desejando receber algo dele. Até uma oração que você faz é: Deus, eu vou estar aqui orando para que o Senhor me dê um dom. Deus disse: já perdi, porque você continua barganhando comigo. Deus, eu vou orar aqui para poder não ficar apavorada. Se Ele me diz que Ele estará com você todos os dias, você tem que fazer por amor. Que acontecer ou não acontecer, você colocou Ele como é na tua vida. Amém, igreja? Agora, a recompensa de quem serve a Deus é que um dia nós estaremos como Lázaro no seio de Abraão, na Nova Jerusalém. E aqueles que rejeitaram, colocaram seu coração no tesouro, nas coisas mundanas, elas terão o grande fim e elas verão que não foi o que elas deveriam ter feito. Amém? Então Deus está chamando a mim e a você para o grande dia do Senhor. Ele diz: e o sol da justiça nascerá. E quando o sol da justiça nascerá, essa promessa aqui, ele estava fazendo que Jesus ia vir. Você viu que quando Jesus veio, repare, ele disse aqui, diante de mim, de repente, está no 3 aí, eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vida? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do orive e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Quem vai aguentar no dia da vida do Senhor? Que ele vem com um fogo que ele vai provar quem é a mim, quem é você. Ele diz que o fogo vai derreter ouros e prata e vai descobrir verdadeiramente quem é e quem não é. Ele diz que vem com o sabão do lavandeiro. E o sabão do lavandeiro vem fazer o quê? Lavar as suas vestes. Então, quem estiver pensando que vai entrar com suas vestes sujas e enganadoras lá, e Deus não vai perceber porque dos seus dízimos da sua oferta, está enganado. Porque naquela parábola diz que Jesus estava lá o noivo, mas quando o pai do noivo entrou, ele descobriu que tinha um lá com veste que não era nupcial. E ele mandou os anjos pegar ele, agarrar e lançar fora. Então não adianta querer entrar de roupas sujas. Amém? Que não vai entrar, porque lá nós vamos ser provados pelo próprio Jesus. Amém, igreja? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.